Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é um inscrito, se inscreva agora e aproveite para deixar já o seu like. Vamos falar hoje sobre o assunto da Idade da Pedra aqui no meu canal, que ele é um período que ele se divide aí em 3 períodos diferentes. Então, ele vai se dividir entre Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. O Paleolítico acredita-se que teve início aí na África há cerca de 2,5 milhões de anos, com a aparição da primeira ferramenta humana ou pré-humano, já que nesse período não eram os Homo sapiens que existiam, né? Era um ancestral nosso, e esse período aí, o Paleolítico, ele vai até 10 mil anos antes de Cristo. O período da Idade da Pedra é o período anterior à escrita. O homem erecto surgiu há 1.500.000 anos atrás, né? Este nosso ancestral, há variações, né, dele aí na posterioridade, né, que é os neandertais, e até chegar nos Cro-Magnons, né? Os homens neandertais viviam na Europa e parte do Oriente Médio. Estes possuíam cérebro maior que o nosso e seus fósseis demonstram que eles eram robustos e possuíam maior massa muscular. E assim, sua média de altura era de 1,65 m. Eles eram bem adaptados ao frio, acredita-se que eles possuíam fala limitada. Os humanos não africanos, presentes atualmente no nosso planeta, têm entre 1,8% e 2,6% dos genes neandertais. Principalmente aí esses neandertais se localizavam aí na Europa, no norte da Europa, nos países ali de Bélgica, Alemanha, né, os países nórdicos, né? E depois do período paleolítico aí vem o período mesolítico, que é um período de transição. Esse período de transição, que é o período mesolítico, o homem ele tá andando ainda, ele ainda é nômade, né? Mas ele passa alguns períodos em determinadas estações, em locais onde ele se estabelece. Então é considerado um período de transição, mas não ocorreu em todo o planeta, né? Ele ocorreu apenas em alguns locais. Teve locais que o homem passou de paleolítico direto para o neolítico, pois ele não passou a fazer esses acampamentos, ele já se estabeleceu. O período neolítico é um período que é marcado pelo sedentarismo do homem, né? E pela agricultura, pela criação de animais. Esse período ficou conhecido como o período da pedra polida, né? Porque o homem já sabe fazer aí outros artefatos com a pedra. Sobre esse período, é um período marcado aí, principalmente pelos Cro-Magnons, né? Que são a evolução aí que vai dar origem a nós atualmente, né? Os Cro-Magnons, eles tinham cerca de 1,80 m de altura a 2 metros, né? Eles tiveram a coexistência com os Neandertais e há indícios que houve cruzamentos, sim, entre os dois diferentes seres, né? E, por fim, o período neolítico, que é o período da pedra polida, ele tem início cerca de 5.000 anos antes de Cristo e ele vai terminar cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? E aí vai dar lugar à Idade do Cobre, né? E esse período ele é antecedido pelo Neolítico, né? Idade do Cobre. E o Neolítico é um período que houve assim grande evolução devido principalmente ao homem necessitar de mais ferramentas para o cultivo do seu alimento. Afinal, agora ele não é mais nômade e precisa aí da sua produção para viver.